Boa tarde, moçada. Beleza? Então tá. Falando com vocês pediram para eu fazer o estude. Lembra, o que é o estude? A gente pega uma prova, resolve, mas não simplesmente resolve. A gente, sempre que precisar de um conteúdo, a gente dá esse conteúdo para você entender a questão. Isso é o estude com o professor. E falando com vocês, se eu não me engano, a Bárbara, ela pediu para fazer o estude da prova de 2020, resolver ela inteira. Isso que a gente vai resolver. Eu só não vou trabalhar ela na sequência que apareceu, vou trabalhar em cima das questões que vocês mais me pediram. Vocês me pediram bastante calorimetria, vocês me pediram bastante empuxo, vocês me pediram bastante eletromag, então vamos começar com calorimetria. Eu vou resolver essa questão, né? Isso é a foto aí, aqui mostrando que a gente vai fazer calorimetria. Quem falar que esse aqui é o meu desenho por causa da testa, eu vou mandar para fora, né? Não dá para mandar para fora, esqueço que eu estou fazendo online, mas não é que a testa é grande, eu já falei, muita gente nunca entende isso que eu falo, mas sempre falo assim, não é que a testa é grande. O pessoal fala que eu tenho entradas, eu sempre falo, não são entradas, são as coxas, né? Quem não entendeu, morra, eu não vou explicar. Fica indo e voltando no vídeo, indo e voltando para ver se você entende. Tem gente que vai entender só no domingo, né? Mas fica tranquilo, você que entendeu não fala para ninguém, tá? Mas vamos começar. Vamos começar a fazer a parte de calorimetria. Resolvendo a questão da UFSC de 2020, que foi a questão, se eu não me engano, de número 25, né? Vamos tirar isso daqui. A questão de número 25, ela falava sobre, vamos tirar o cabeção daqui, não é cabeção, né? A professora não é cabeção, mas não está cabendo nem na câmera. Eu não vou comentar isso magoa. Então, olha só, questão 25. Uma pessoa com urticária colinérgica tem alergia ao aumento da temperatura do corpo, o que pode ocorrer em dias quentes, na realização de atividades físicas ou ao tomar banho quente. As pesquisadoras Marta e Maria desenvolveram a ducha térmica UFSC, capaz de aquecer a água gradativamente, com chave em 3 posições específicas: quente, quente e morna. E tem aquela bem quente que a gente chama de canja. E com um mostrador digital de temperatura de saída da água para pessoas com urticária colinérgica. A curva de vazão versus elevação de temperatura é mostrada no gráfico abaixo. Então vamos mostrar no gráfico abaixo. Ali está. Então, olha, apareceu o gráfico, não interessa do que é. A primeira coisa, verifica os eixos. Eu tenho um gráfico temperatura versus vazão. Essa parte de vazão é muito importante, a gente vai falar bastante de vazão. Quem gosta muito de cobrar vazão é o Enem, tá? E daí ele me dá a temperatura, ele me dá que a linha tracejada é em 120 volts e a linha cheia em 220 volts. Uma coisa que vocês falaram, e é verdade, que vocês têm dificuldade, e eu vi, a Federal ela não está colocando mais questões só de um conteúdo de física. Ela faz, não é uma interdisciplinaridade porque é a mesma disciplina, mas ela pega conteúdos diferentes da física, né? Então ela está misturando muito nas questões, ela misturou muito a parte de calorimetria com elétrica, ela misturou muito a parte de força, daí a gente vai trabalhar energia. E o aluno, vocês colocaram para mim lá nos comentários, você tem dificuldade em fazer essa diferenciação. Tanto que tem curso que o professor de elétrica não fala nada de mecânica, né? O professor de termologia não fala nada de elétrica. Isso não existe, né? Não existe, eu sou formado em elétrica. Não, a gente é formado em física. E para vocês, às vezes, fica difícil você olhar essa cara do exercício. Todo exercício tem uma cara. Não importa que ele seja misturado. Cada item, então, é considerado um exercício. Então, a gente vai fazer a abordagem de cada item, né? Vamos ler os itens. Então, olha só. A ducha foi testada em Florianópolis, 220 volts, durante o banho de uma pessoa cadeirante com urticária colinérgica em temperaturas superiores a 24,7 graus Celsius. No teste, a água perdia 5% da temperatura na queda do alto do chuveiro até o corpo do cadeirante. Admita que a água entra no chuveiro a 20 graus Celsius. Daí ele continua falando sobre o assunto abordado e com base no exposto acima é correto afirmar. Ligando a ducha na posição quente, não é possível fazer com que a água chegue ao cadeirante com a sua temperatura máxima de tolerância. Não é possível obter a temperatura de 10 graus Celsius, devia ter esse tracinho aqui embaixo, né? Para as 3 posições com a mesma vazão de água. Nessa ducha, a vazão é diretamente proporcional à temperatura da água. Ligada com uma vazão de 3,5 litros por minuto e na posição morna, a ducha proporciona ao cadeirante sentir a água com a temperatura de 23,75 graus Celsius. Na vazão de 6 litros por minuto e na posição quente, a potência fornecida é de 500 watts. O item 32 ficou junto ali. Considerando um banho de 1/4 de hora com uma vazão de
de 5 litros por minuto, a ducha libera 75 kg de massa de água. Gente, é uma questão que vai misturar vários conceitos. A gente tem que ficar bem atento à parte de elétrica, a gente tem que ficar bem atento da parte de vazão, tudo bem. A gente tem que ficar muito atento, principalmente na parte de calorimetria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a falar de calorimetria para vocês. Mas é que calorimetria tem vários conceitos que eu quero que você saiba. Então, essa aula vai ser uma aula grande, a gente vai dividir em vários vídeos para não ficar muito pesado para vocês. Mas a gente vai começar com o básico ali da calorimetria. Tá? Eu não vou trabalhar escalas termométricas, que seria a termometria, mas eu vou começar com o básico de calorimetria e falando sobre questões. Então a gente no final vai voltar nessa questão. Mas primeiro vamos entender, muita gente me pediu também para, professor, aquela questão que mistura água e gelo, como fica? Professor, eu até sei fazer água e gelo, mas coloco calorímetro no meio, eu já não consigo fazer mais? A gente vai chegar nisso também, tá? Mas vamos começar com a base. Se você já sabe a base, esse vídeo é de boa para você. Se você não sabe, a gente vai começar construindo. Mesmo que você saiba a base, você vai ver que eu vou fazer algumas associações que são interessantes, principalmente para o Enem. Beleza? Vamos lá. Vamos trabalhar essa parte de energia térmica. Você pode me perguntar, professor, o que é energia térmica? Todos os corpos, por mais estáticos que pareçam estar, estão sempre possuem sempre partículas que estão se agitando. Tá? Então essa partícula ela sempre está em uma agitação. Lembra? Temperatura é uma grandeza física escalar que mede o grau de variação de agitação, de variação de energia cinética das partículas de um corpo. Mas um corpo ele não é feito só de uma partícula. Ele é feito de a lot of many, várias, e todas elas estão se agitando. A energia térmica é o somatório da energia da energia de agitação de cada uma dessas partículas. Caiu no EPG. A energia interna de um corpo é o somatório da energia de cada partícula que compõe esse corpo. É verdadeiro, tá? Então, se eu somar todas as energias de agitação das partículas de um corpo, eu tenho a energia térmica desse corpo. Beleza? Vamos continuar. Senhores, então olha só. O que seria o chamado equilíbrio térmico? Tá? Todo corpo possui partículas que estão em agitação, como você, como eu, não é a minha testa, e elas estão em agitação. Tá? O que é entrar em equilíbrio térmico? Vamos medir a temperatura do corpo desse testudo. Olha só, eu coloco lá o termômetro e esse termômetro, que possui uma substância termométrica lá dentro, ela também, essa substância, possui partículas que estão em agitação. Ao passar a energia térmica da testa da pessoa para a substância termométrica desse termômetro, ele vai começar a entrar na mesma agitação das partículas da testa. Ou seja, eles estão entrando à mesma temperatura, tanto o termômetro quanto o corpo da pessoa estão entrando à mesma temperatura, ou seja, estão entrando em equilíbrio térmico. Então, ao decorrer da aula, quando eu disser os corpos entraram em equilíbrio térmico, eles estão em equilíbrio térmico, significa dizer que eles estão à mesma temperatura. Beleza? Mas na física é muito comum as pessoas confundirem calor com energia térmica. Vários vestibulares, mas daí eu já perdi a conta, falam que calor é energia térmica. Né? Calor é energia térmica em trânsito que flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Se a gente for no âmago da questão, isso não está correto. Tá? Na verdade, calor não é energia térmica, mas vamos deixar bem claro. Eu tenho que explicar para vocês o que é correto, mas eu também tenho que ficar de olho no vestibular. Se o vestibular falar para você calor é energia térmica, acabou. Calor é energia térmica. Tá? Só que, na verdade, o calor é o processo de transferência de energia térmica. Eu vou falar o termo correto, porque eu sei que muita gente vai pegar, vai olhar a aula, daí tem professor que vai pegar, vai olhar, ele está ensinando errado. Não estou ensinando errado. Mas lembra, a minha aula de estudo com o professor é para ser efetivo em prova. E para nós sermos efetivos em prova, nós temos que saber como que a prova vai cobrar. Então, olha só.
Calor é o processo de transferência de energia térmica entre dois sistemas com diferentes temperaturas, fluindo espontaneamente do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. Note, eu falo fluindo espontaneamente. Essa seria uma definição corretíssima. Só que, geralmente, os vestibulares trazem isso. A calor é a energia térmica em trânsito entre dois sistemas com diferentes temperaturas. Entre dois sistemas, entre dois corpos, né, só para você entender, fluindo espontaneamente do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. Também é correto, tá? Também é correto. Na verdade, se a gente fosse chato, não é verdadeiro. Mas se o vestibular trouxer, tu vai enfiar verdadeiro lá sim. Tá? Nessa resolução, nessa definição, beleza? Mas tem as pegadinhas clássicas de vestibulares menores, até os vestibulares maiores fazem isso também, daquilo que a gente fala no dia a dia não ser o correto em física. Por exemplo, olhem só, vamos falar termos errados e como eles deveriam ser corretamente. Vamos colocar o cabeção aqui no meio. Vamos ver o que ele diz, ó. Vamos colocar aqui, esperem, isso. Eu sinto calor. É errado falar isso. Eu sinto muito por você, mas é errado falar isso. Olha só, eu tenho calor, o corpo tem calor. Isso é mais errado ainda, e isso acontece muito no vestibular. O corpo possui calor, tá? Não, isso é errado de falar. O certo seria: eu sinto a transferência de energia térmica do ambiente para mim, tá? Isso seria correto, mas assim, no dia a dia você ia ser considerado meio estranho falando isso, né? Eu sinto a transferência de energia térmica do seu corpo passando para mim. Não é muito legal assim, né? Vai ficar sozinho, né? Não vai mudar tanto, né? Ainda assim, com esse isolamento, aí que eu não vou perder o BV nunca. Mas beleza, tá? Mas é muito comum aparecer isso. Você não tem calor. Você ganha a energia térmica do meio. Até posso falar ganha calor do meio ou perde calor. Olha só, eu sinto frio. Tá? Não, eu sinto pena de você. Você não sente frio. Você está perdendo calor para o meio. O certo seria perdendo energia térmica em forma de calor para o meio. Mas perdendo calor é também usado na física como maneira correta. Não na física, mas nos vestibulares. O certo é eu sinto a perda de energia térmica para o ambiente. Tá? E isso cai, né? Isso cai bastante. Tinha uma propaganda antiga das casas pernambucanas. Deixa eu mostrar essa propaganda para vocês, tá? Das casas pernambucanas falando do calor. Mas, antes de falar disso, olha como cai em vosso vestibular. Presta atenção nessa questão da UFSC, das antigas. Com relação aos conceitos de calor, a temperatura e energia interna, assinale as preposições corretas. Associa-se a existência de calor a qualquer corpo, pois todo calor possui calor. Ruim? Não, tá? Você não possui calor. Ou você ganha calor ou perde calor. Ou você ganha energia térmica em forma de calor ou perde energia térmica. Mas ganhar calor, aí também é correto. Os vestibulares consideram correto. Olha 02. Quando as extremidades de uma barra metálica estão a temperaturas diferentes, a extremidade submetida à temperatura maior contém mais calor do que a outra. Não, não contém, filho, né? Ninguém contém, ninguém possui, ninguém tem calor, tá? É falso, cacaca tira da boca. Calor é a energia contida, até me dá um ruim, me dá um troço por dentro, né? Não se contém calor, é falso. Olha a próxima. Para admitir a existência de calor, são necessários pelo menos dois sistemas. Sim, dois sistemas, dois corpos que tenham diferentes temperaturas entre si. Olha 16. Duas esferas de mesmo material e de massas diferentes, após ficarem durante muito tempo em um forno a 160 graus Celsius, são retiradas deste e imediatamente colocadas em contato. Logo, em seguida, pode-se afirmar que o calor contido... calor contido na onde, meu filho? Na esfera de maior massa, passa para o de menor massa. Tá? É falso, ninguém contém calor. Olha a próxima. Se colocarmos um termômetro em um dia em que a temperatura está a 25 graus Celsius, em água, a uma temperatura mais elevada, a energia interna do termômetro aumentará. Aí é verdadeiro, né? Por quê? Vai passar a energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, aumentando a agitação das partículas daquele corpo, ou seja, aumentando a sua temperatura.
fazendo assim com que a temperatura dele aumente. Aí é verdadeiro. Tranquila a questão, né? Então, olha só. A questão ela foi considerada de nível... Bom, quando ela foi feita de nível fácil, os alunos não concordaram muito não e acharam de nível difícil. Por quê? Porque o aluno acha que física, principalmente o aluno que vem de fora aqui para Florianópolis, eles acham que física é fazer conta, 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 conta. Tem operações matemáticas? Tem. Mas fazer conta, 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 conta tu faz no boteco. Tá? Mesmo as operações matemáticas da prova da Federal, elas são baseadas em teoria. Beleza? Então, olha só. Nas antigas, né, tempo aí de 1900 e Borrete Virgem, tinha uma propaganda das casas pernambucanas. E essa propaganda caiu no vestibular. Quer ver? Ó? Vamos passar elas para vocês. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Quem me chamar de globeleza, sai da sala. Então, olha só. Era uma propaganda das antigas. Olha a questão do Enem. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criada por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificado, o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Errou feio! Vamos ver? Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de: letra A, aquecer a casa e os corpos. Letra B, de beijo-te, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. Letra C, de cutuco-te, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Letra D, de deito-te, diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. E letra E, de enfio-te, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Qual você acha que é correta? Quem disse a letra C, correto. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, né? Você não tem frio, você não tem calor, você ganha energia térmica em forma de calor do meio externo ou perde. Pode ser também dito, ganha calor ou perde calor. Fui claro nisso, senhores? Então, assim, é interessante a gente cuidar com essas teorias. Tem questões na federal que são resolvidas só pela teoria. E teoria de unidade. Como a federal pediu unidade nessa prova que a gente está resolvendo de 2020, não foi tanta unidade, mas teve muita pegadinha, muito conceito que a federal não fazia isso, tá? Não entendi por que a federal fez. Então, olha só, as unidades que a gente pode falar de calor, quais são? Vamos trabalhar, vamos fazer uma tarefa de casa, um homework. Vamos dizer que fala assim, professor, hoje eu vou estudar, hoje eu vou estudar porque eu vou se acabar, mas eu vou moer de estudar. Credo, eu vou estudar assim, uns 15 minutos direto. Quando você estuda bastante, você fica cansado? Fica. Você fica debilitado, seu corpo fica exausto e você quer recuperar as energias que o corpo perdeu, né? A gente fala assim no dia a dia. Tem muito a ver com energia, mas tudo bem, né? Tem uma associação. Então você vai recuperar. Como que você pode fazer para recuperar? Isso, tem gente que falou dorme, né? Tem gente que na verdade já está dormindo na frente do computador, né? Acorda para babai. Mas tem gente também que vai falar come. Né? Eu como, e tem gente que come, né? Mas, meu Deus, tem gente que come. A gente vai vendo eles estudando na mesa, tem gente que você não consegue ver de tanto papelzinho de comida que tem na frente, né? Você fala assim, rapaz, essa bolacha aqui te engordar. Ah, professor, isso aqui não engorda não, isso aqui é uma bolachinha só de água e sal. Vai nessa que isso é só água e sal. Se isso só fosse água e sal, o mar era um bolachão, tá? Beleza, então olha só. Qual unidade que eu posso falar de energia? Então você vai comer. Tá aqui, ó. Vamos lá, você tá com fome, muita gente gemeu a ver essa foto. Não sei se isso é bom ou se é ruim, pra mim é triste, né? Tem gente que geme só quando vê comida, né? Mas tudo bem. Eu adorava Mac. Tem gente que não gosta, eu sei que tem gente falando que não gosta de Mac, mas eu adorava Mac, adorava. Eu lembro que uma vez fui eu, minha mãe, a minha filha mais velha e a minha irmã num drive-thru. Né? Drive-thru, sabe? Drive-thru?
Drive-thru, né? Você entra assim, o pessoal coloca comida, né? Cidade pequena, aí o drive-thru é o pomar, né? Você vai pegando. Mas tudo bem. Eu fui no drive-thru e daí eu pedi 2 Big Tasty, um Mac Cheddar, uma Coca grande, uma batata grande, e daí eu fiz o pedido para elas também. Sim, esse era só o meu. Tá? Porque assim, eu gostava muito, mas eu achava muito pequeno. Eu achava muito pequeno. O Mac Lanche Feliz, eu não sei porque chama feliz. Velho, é uma hóstia. É um sanduíche sublingual. Então, o que eu fiz? Peguei, levei o meu lanche para casa e fui comer. Já tinha comido o primeiro Big Taste, fui ler a tabela nutricional. Ao ler a tabela nutricional, eu vi que o valor energético era 843 cacau, quilocal. Quilocalorias. Quilo significa 1000. Calorias é unidade de energia. A unidade de calor é unidade de energia. Eu não me preocupei quando vi isso, porque era 42% do que você pode ingerir no dia. Você faz aquela conta assim, mas depois eu deixo de comer tal coisa, fica na boa. E você nunca deixa de comer tal coisa. Eu fiquei preocupado quando eu li gorduras saturadas. Aquelas que o professor de biologia me ensinou que viram colesterol ruim. Um sanduíche daquele só corresponde a 109% de tudo que você pode ingerir de gordura saturada num dia. Ou seja, um sanduíche é tudo que eu posso num dia, mais um pouquinho no dia seguinte. Eu estava no segundo. Eu senti as minhas artérias, todas elas entupindo, né? Mas logo em seguida eu fiquei tranquilo. Por quê? Porque eu não sou bobo. Tinha pedido uma Coca Light. Tá legal. Então vamos trabalhar as unidades de calor. Né? Então a gente fez aquela brincadeirinha ali com o sanduíche, mas lembra que no começo da aula eu falei que os nossos vestibulares consideram calor como sendo energia, né? Mas a gente sabe que o calor é o processo de transferência de energia térmica, tudo bem, mas os nossos vestibulares perguntam, calor é energia térmica em trânsito? Você vai falar que sim, beleza? Então as unidades de energia servem para calor, e também servem para trabalho, olha só. Porque lembra, trabalho e energia são homogêneas. Todas as unidades que eu falar para trabalho valem para calor e vice-versa. Então a gente viu naquela situação do sanduíche que caloria é a unidade de energia, né? Tá lá o valor energético. Então também é unidade de calor e também é unidade de trabalho. Mas não é sistema internacional. Para ser sistema internacional tem que ser joules. Joules. Joules é o sistema internacional. Tá? Lembrando que uma caloria é aproximadamente 4,186 joules. Professor, eu tenho que saber isso? Não. Vai estar no formulário, vai estar no enunciado. Tá? Geralmente eles arredondam para 4,2 ou 4. Mas sempre que eu falo unidade de energia, sempre tem alguém que fala para mim, quilowatt é unidade de energia. Mas será que é unidade de energia? Não. Kilowatt é unidade de potência, não energia, gente. Potência é quilowatt. Na verdade, quilo é um prefixo, que é 10 na terceira, 1000. Watts é a unidade de potência no sistema internacional. Tem gente que fala watt, né? Watt é merda. É watt, tá certo. Pode falar watts, pode falar watt. Watt é a unidade de potência. Quilo é 10 na terceira, watts é a unidade de potência no sistema internacional. Para ser energia, tem que ser quilowatt-hora. E é batata. Quando a gente está trabalhando em energia e potência, a gente tem que lembrar do empate. Energia igual a potência vezes tempo. Como eu estou considerando que calor e energia são equivalentes, eu posso trabalhar em empate, ou olha só que macete espetacular, que pote. Tá, é horrível, mas dá para lembrar. Calor e energia, né? Olha, no sistema internacional a gente acabou de ver que energia é o quê? Joules. Vamos trabalhar a unidade como número. Potência é o watts. Tempo é segundo. Vamos traduzir. Isso quer dizer que 1 joule é 1 watts vezes segundos. É muito comum ele pedir para transformar quilowatt-hora em joules. E esse você tem que saber fazer. E você vai. Porque transformar quilowatt-hora em joules é transformar quilowatt-hora em watts vezes segundo. Quer ver? Vamos reescrever. Eu não quero quilo, eu quero só watts. Mas quilo é um número, que é 10 na terceira. Eu não quero hora, eu quero segundos. Mas uma hora tem quantos segundos? Tem gente que falou 60, né? Quem falou 60 se enfoca no pé de alface. É a menor hora do mundo, vai pro Guinness, né? Uma hora tem 3.600 segundos, lembra? 3.600 é 3,6 vezes 10 na terceira. Vezes 10 na terceira, 3,6 vezes 10 na sexta, watts vezes segundos. Que é joules. 1 kWh é 3,6 vezes 10 na sexta joules. E só isso resolve a questão. Quer ver? Você tem que saber pelo menos
Quais são as unidades de energia? Quilowatt-hora é unidade de energia, caloria é unidade de energia, então pode ser de trabalho também, né? Quilowatt-hora, caloria, como a gente viu, joules no sistema internacional. Electron-volt é unidade de energia. A gente vai trabalhar muito isso aí quando estiver trabalhando moderna no universo quântico. 1 electron-volt equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. 1 electron-volt equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. Então, olha só, erg também é unidade de energia. No sistema internacional, energia é joules, mas no outro sistema, CGS, que significa centímetro, grama, segundo, aí eu trabalho erg. Ah, professor, eu pensei que erg era unidade de força, né? Erg, não. Erg é energia. Principalmente para a CAF, a gente tem que saber essas unidades de energia, tá? Então, olha só, a CAF, tá? A CAF dá para você resolver sabendo a correta ou sabendo as erradas. A questão mais difícil da CAF é o tempo. São 63 questões mais uma discursiva. Você que está me assistindo, você tem que fazer prática de prova de ACAF, tá? Se você não está fazendo prática de prova, se está com dúvida, pede o meu número de celular para a Lila, pelo e-mail, ela passa, eu faço prática com você. Já estou atendendo mais de 200 alunos na prática. Isso, você tem esse tratamento, você tem esse atendimento. Eu estou das 9, na verdade, eu recebo as mensagens de 9 até meio-dia e faço as práticas, mando os materiais à tarde, até às 17 horas. Tá? Mas é importante, olha só essa questão. Em uma conta de luz da Celesc é registrado o consumo em um mês de 200 kWh. Em relação a essa informação, analise as afirmações a seguir. 1. Neste mês, o consumo correspondente de energia elétrica é 7,2 vezes 10 na oitava joules. Você sabe fazer, tudo bem, a gente acabou de ver que 1 kWh é 3,6 vezes 10 na sexta joules. É só fazer uma regra de 3. Mas aprende a ganhar tempo na CAF. Vamos ver se tem algum item mais fácil. Olha o 2. O quilowatt-hora é uma unidade de potência. Não. Quilowatt-hora é energia. Você sabe disso? Com certeza a 2 é falso. Será que dá pra gente resolver só por isso? Olha, letra D, não pode ser, porque a 2 é falso. Letra C, não pode ser, porque a 2 é falso. Letra B, não pode ser, porque a 2 é falso. Vamos lá, rapidinho de cabeça. Qual é a letra certa? Tu é o cara. Letra A. Você acertou a questão sem saber fazer ela inteira. Ô, professor, mas o pessoal da CAF deixa fazer assim? Eles vão descobrir como. Você vai colocar lá, observação, eu não sabia. Não, né, velho? Ah, mas, professor, isso é honesto com os meus amiguinhos concorrentes? Não, não é honesto, né? Você não vai pro céu. Mas para onde você for, você vai formado. Tá valendo, né? Ah, professor, mas eu quero federal. Federal não faz isso. Cara, olha, nem vou colocar os enunciados, só vou pegar os itens de já caiu na federal. UFSC 2012, a potência mensal máxima é de 2,82 kWh? Não! Potência não é quilowatt-hora, energia é quilowatt-hora. Falso, cacaca, tira da boca. Olha de 2013, o potencial de corte para uma luz incidente é de aproximadamente 0,44 eletronvolts. Não! Eletronvolts é energia, não potencial. Olha de 2019, a informação de 200 mil watts indica a energia da ponteira laser verde? Não! Watts é potência, não energia. É falso. 1 kWh é 3,6 vezes 10 na sexta joule. Quilowatt-hora é energia, só watts é potência. Então, gente, essa parte foi para ver o básico. Trabalhar as unidades, saber o que é energia interna, energia térmica, o que é calor. Na próxima aula a gente vai trabalhar já calorimetria na parte de calor sensível e calor latente. Daí a gente vai pegar um volume maior de conteúdo, até chegar em equilíbrio térmico e resolver essa questão que a federal colocou. Vamos misturar também, muita gente está pedindo para eu fazer aquelas questões de misturar água e gelo, o que eu tenho no final, vamos fazer também. Foi um grande, foi enorme, foi um imenso prazer dar aula para os senhores. Nós voltamos na próxima aula. Tchau!